Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso 23º encontro. Estamos trabalhando o artigo 2 da questão 4. Esse artigo 2 pergunta: estão em Deus as perfeições de todas as coisas? A questão 4 trata da perfeição de Deus. Vimos no primeiro artigo, Deus é perfeito? Agora o segundo artigo, estão em Deus as perfeições de todas as coisas? Então, a hipótese colocada por São Tomás parece, é uma questão hipotética, parece uma questão hipotética, que em Deus não estão as perfeições de todas as coisas. Esta é a hipótese. Mas como vimos no artigo 1º, que Deus é perfeitíssimo, e Ele é causa de todas as coisas, né? Agora vem a pergunta, se em Deus estão as perfeições de todas as coisas ou não. Essa é a hipótese que ele vai analisar. Ele vai trabalhar a primeira tese sobre essa pergunta, né? Se em Deus estão as perfeições de todas as coisas. Então, a primeira tese sobre esta hipótese afirma: sendo Deus simples, Ele revela as perfeições das coisas, que são muitas e diversas. Daí a primeira tese afirma vai afirmar erroneamente, em Deus não estão todas as perfeições das coisas. Lembremos que Deus criou todas as coisas do nada. Elas vieram à existência em razão da criação. Sendo Deus perfeito, Ele nada podia criar de imperfeito, visto que nele está a perfeição de todas as coisas. E Ele, que é causa eficiente de tudo aquilo que existe, não pode ser causa de nenhuma perfeição. A segunda tese, ele afirma: os opostos não podem estar em um mesmo. É a questão do um e do múltiplo, né, que ele vai tentar responder. As perfeições das coisas são opostas, visto que cada espécie recebe sua perfeição de sua diferença específica. Diferenças que se dividem em gênero e são constituídas as espécies que são opostas. Assim, se os opostos não podem coexistir em um mesmo, devido à diferença entre um e o outro, parece que nem todas as perfeições estão em Deus. A reflexão, quer afirmar: as espécies se opõem entre si devido às suas constituições no interior do gênero. Por diferenças se dividem o gênero. O próprio argumento que depois vai ser colocado é o argumento de que Deus é um, Ele é a razão da criação do múltiplo, né? Mas sendo Ele totalmente perfeito, Ele não pode criar nada imperfeito, né? Porque a criação dele é perfeitíssima. Então, a questão do múltiplo lhe dá também a questão da referência da diferença entre gêneros e espécie. Mas isso não é uma questão ligada a Deus, mas à criação. Temos que ver a existência de um gênero lógico que vem formado pela reunião de várias espécies diferentes. Mas isso se refere à criação, não ao Criador. A existência de um gênero supremo, em que não existe outro superior. O ser, enquanto tal, não se encontra em nenhum gênero. E o ser não é ele próprio um gênero supremo. A espécie. Todo indivíduo pertence a uma espécie e toda espécie pertence a um gênero. A terceira tese afirma:
Aquilo que é vivo é mais perfeito do que o ente e o sábio. Desculpa. Aquilo que é vivo é mais perfeito do que o ente, e o sábio é mais perfeito, que o ser e saber do que viver. Logo, sabemos que a essência de Deus é o mesmo ser. Por quê? Logo, Deus não possui a perfeição da vida e da sabedoria, outras perfeições, é o que a terceira tese afirma. Porque ele vai buscar a argumentação seguinte: o que é vivo é mais perfeito que o ente, que o ser. O que é sábio é mais perfeito do que é vivo. O sábio é mais perfeito do que daquilo que é vivo, E este é mais perfeito que o ser. Isso aqui é uma hipótese. Sendo a essência de Deus, o ser de Deus é o mesmo ser, então o sábio é mais perfeito, daquilo que é vivo. O que é vivo é mais perfeito do ser de Deus. Assim como o ser de Deus não é mais perfeito que o sábio e a vida. Então ele vai afirmar nessa tese: Deus não possui a perfeição da vida, porque ele é superior ao ser, e da sabedoria, que é superior à vida, e outras perfeições. Então a argumentação se faz referência àquilo que é uma relação das criaturas, que depois vem aplicado ao Criador, mas não ao contrário, nós veremos. A antítese vem tirada de Dionísio Areopagita, da sua obra Divinos Nomes, no capítulo 5º. Deus, em sua unidade, possui tudo o que existe. É o uno e o múltiplo. O múltiplo existe porque é criado por Deus. A multiplicidade tem a origem do uno, A síntese, então, de São Tomás de Aquino vem apresentada em duas respostas. Então ele apresenta as teses. Na tese, ele vai tentar responder que em Deus, não estão todas as perfeições de todas as coisas. E agora, na antítese, ele vai mostrar que sim. Ele fala da unidade do múltiplo, O uno é totalmente perfeito, criou tudo que existe, e tudo que ele cria é perfeito, ele não cria nada de imperfeito, e agora ele desenvolve, depois dessa antítese, tirada de Dionísio Areopagita, procurando responder através da síntese, do sua argumentação. Então, ele apresenta em duas respostas. A primeira afirmação: as perfeições de todas as coisas estão em Deus. Deus é perfeito e tudo que ele cria é perfeito. E tudo que existe perfeito está em Deus. Ele não cria nada de mal, nada defeituoso. Então, em Deus não lhe falta nenhuma das perfeições que se encontram em algum gênero, como Aristóteles afirma no seu livro Quinto da Metafísica. Então, primeira síntese. Tudo que existe de perfeição no efeito, Deus é causa eficiente de todas as coisas, ao criar, o ser que ele cria é um ser que é a realidade do efeito da criação divina, como causa de todas as coisas. Então, tudo que existe de perfeição no efeito, Deus é causa eficiente. Tem de ser encontrado nesta causa, que tudo causa e não é causado por ninguém. Exemplo: o homem gera outro homem. Aqui nós estamos falando de criaturas, não do Criador. Onde um é causa do outro na existência. Ou quando o Sol existe a semelhança do que é gerado por meio da sua energia, do seu Sol. Sendo o Sol a causa da energia do Sol,
o efeito do Sol preexiste em virtude de sua causa eficiente, calor que aquece e ilumina. O preexistir na causa eficiente não é um modo menos perfeito, mas é mais perfeito que o efeito. A causa é mais perfeita que o efeito. A preexistência potencial na causa material é pré-existir de modo imperfeito, visto que a matéria é imperfeita, mas o agente, como tal, causa eficiente da matéria, é perfeito. Assim, se Deus é a causa eficiente das coisas, as perfeições de todas as coisas devem pré-existir em Deus, de modo mais eminente. Assim afirma Dionísio Areopagita. Ele não é visto com a exclusão daquilo, mas Deus é todas as coisas como causa eficiente de todas elas. É pseudo Dionísio Areopagita. A segunda síntese afirma: Deus é um ser subsistente por si mesmo. Não existe uma causa que faz Deus subsistir. Ele subsiste por si mesmo. E assim se deve deduzir que Deus contém em si toda a perfeição do ser. Exemplo, um corpo quente não tem toda a perfeição do calor, mas tem parte do calor, visto que este corpo não participa do calor em plenitude. Então, o corpo tem parte do calor, mas não tem o calor inteiro. Esse corpo não participa do calor em plenitude. Ele participa em parte, como acidente, não como causa. Mas se o calor, subestima por si mesmo, não lhe poderia faltar da energia do calor. Seria o calor em si, mas não é. Assim, Deus é subsistente. Nada pode lhe faltar da perfeição do ser, porque ele é ser em si. Assim, as perfeições de todos os seres possuem perfeição por participação. Depende da perfeição do ser, que é Deus, visto que algo é perfeito na medida que tem o ser em si. Em Deus, pois, não falta a perfeição de coisa alguma. Nada tem de acréscimo. Uno de Deus, nada tem de acréscimo, é uno. Só se pode pensar no múltiplo a partir do uno. A afirmação encontra em Dionísio Areopagita, Nomes Divinos, capítulo 5. Deus não existe de tal ou tal maneira. A sua existência não depende de um outro ser, mas ele abarca uniformemente em si mesmo a totalidade do ser. Ele é o ser em si, de modo absoluto, sem limites. Deus é o ser de tudo que subsiste. Tudo que subsiste é uma realidade que subsiste a partir do tempo. Deus é eterno. Ele dá subsistência a todas as coisas a partir do ato de criar. Cria tudo do nada. E tudo aquilo que é criado subsiste. Mas subsiste tendo em vista, de uma forma mais abrangente, porque ele abarca uniformemente em si mesmo a totalidade de todo o ser. Deus é o ser de tudo que subsiste. O ser de Deus é a unidade. E é dele que deriva toda a multiplicidade, do uno ao múltiplo. Daí ele responde às teses. Deus é uno, eterno, que quando cria um múltiplo do nada, mas esse múltiplo participa da criação, da perfeição divina. Daí ele responde às teses. Quanto à primeira, São Tomás afirma, com a argumentação de Dionísio Areopagita, se o Sol, sendo uno e brilhando de modo uniforme, abarca em si mesmo uniformemente as substâncias e as qualidades múltiplas, diferentes das coisas sensíveis,
com maior motivo é necessário que todas as coisas pré-existam em uma união natural na causa de todas. Então, todas as coisas pré-existem em Deus. Quando criadas, elas passam à existência, mas elas são criadas a partir de uma realidade perfeitíssima da sua pré-existência em Deus. Em Deus não pode existir em nenhum momento nada imperfeito. Sendo Deus uno, abarcando em si mesmo todas as substâncias e multiplicidade das coisas em si, as coisas diversas e opostas em si subsistem a Deus, na unidade, sem prejuízo da sua simplicidade. Sabendo que Deus é perfeitíssimo, que tudo criou do nada e tudo que existe, as substâncias criadas e a multiplicidade subsistem em Deus, né? Visto que Deus é que sustenta a existência de todas as coisas criadas. A segunda tese fica respondida pela primeira tese. A terceira tese, ainda sustentada por Dionísio Areopagita, que diz: embora o ser em si seja mais perfeito, ser em si, ou ser que subsiste por si mesmo, é um ser eterno, né? Não é o ser temporal, que é o ser das criaturas. Embora o ser em si seja mais perfeito do que a vida, e a vida mais perfeita que a sabedoria, se são considerados, enquanto se distingue pela razão, isso é uma distinção racional, né? Então a argumentação, que não deve ser distinta pela razão, diz: o que é vivo é mais perfeito que o ente. O que é vivo é também ente. E o sábio é um ente vivo. Em Deus se deve afirmar que nele inclui a vida, a sabedoria, visto que numa perfeição do ser pode faltar ao que é o ser subsistente. Em Deus não pode faltar nada. O que se quer afirmar com todo esse pensamento, São Tomás, é que em Deus estão as perfeições de todas as coisas, pois ele é causa eficiente de todas as coisas. Todas as coisas subsistem em Deus, né? Visto que ele é subsistente por si mesmo, né? E é dele que se tem a origem de tudo, né? Porque tudo foi criado do nada, veio a existência do nada, embora subsistisse em Deus na sua perfeição. E porque todas as coisas diversas e opostas entre si pré-existem em Deus, a causa de todo criado do nada, sendo ele o uno, ele cria ao criar as coisas. No tempo, o múltiplo. É que em Deus inclui vida e sabedoria, que se pode distinguir pela razão, mas não a partir de Deus. Tudo que existe de perfeição não falta a Deus, que é um ser subsistente. Aí depois nós vamos passar por artigo 3º. As criaturas podem assemelhar-se a Deus, mas isso é uma continuação. Nós vamos dar, né, aqui na nossa reflexão, né, a essa questão 4ª, sobre a perfeição de Deus. Então, que Deus nos dê a graça, a sabedoria, a luz divina, para bem entender o seu próprio mistério, o mistério divino, e no mistério divino a nossa realidade. Que Deus nos dê sua graça, sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.